Então, essa questão aí, né, nós vamos avaliar aqui as 4 afirmativas aqui a respeito de química nuclear, né? Afirmativa 1. O poder de penetração da radiação alfa é maior que o da radiação gama? Vejam bem, a radiação alfa ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons do núcleo atômico a ser desintegrado. Então, a radiação alfa ela apresenta massa. Já a radiação gama, ela trata-se, no caso, de uma onda eletromagnética, certo? Inclusive, ela vai ter velocidade maior do que a radiação alfa. E o poder de penetração da radiação alfa vai ser inferior ao da radiação gama, visto que, se nós temos massa na radiação alfa, então isso acarreta em uma menor poder de penetração devido a essa massa, ok? Então, a afirmativa 1 ela é falsa. Então, afirmativa 2. A perda de uma partícula beta por um átomo ocasiona a formação de um átomo de número atômico maior? Vejam bem, a desintegração beta, ela trata da transmutação de um nêutron que gera um próton, uma partícula negativa e outras partículas, como os neutrinos. A partícula negativa, no caso elétron, é expelida para fora do átomo, né, na forma aí de radiação beta, certo? Então, como um nêutron do núcleo do átomo a ser desintegrado gera um próton, né, os prótons aqui ajudam a definir, no caso, o número atômico do elemento químico. Então, se nós temos um elemento químico com massa e número atômico sofrendo a desintegração beta, então nós teremos a geração de mais um próton, ou seja, o novo elemento químico formado apresentará número de massa igual ao elemento químico anterior, certo? E o número atômico, de fato, maior devido à geração de partículas positivas. Então, a afirmativa 2 falou uma verdade. A perda de uma partícula beta por um átomo ocasiona a formação de um átomo de número atômico maior. Correto. Item 3. A emissão de radiação gama a partir do núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número de massa desse átomo. De fato, a radiação gama não vai alterar, né, os números químicos aí desse elemento, né? A radiação gama, como a gente já informou aqui, ó, ela é uma onda eletromagnética, certo? Radiação gama é uma onda eletromagnética, né? Ela não é corpuscular, no caso, ela não libera partículas. Então, consequentemente, ela não vai alterar aqui o número atômico e nem o número de massa do elemento. Então, afirmativa 3, verdadeira. Afirmativa 4, verdadeira. Afirmativa 4. A desintegração do rádio 226 a bismuto 214 envolve a emissão consecutiva de 3 partículas alfa e 2 partículas beta. Vamos lá. Bom, para a gente determinar aqui o número de partículas alfa e beta que essa transmutação aqui do rádio a bismuto gera, nós vamos ficar atentos aqui à conservação de massa nessa reação primeiramente. Então, o rádio apresenta número atômico 88 e massa 226. Ele vai ser, então, transformado em bismuto com massa 214 e número atômico 83, né? Nesse processo, nós teremos a geração de um valor X, né, de partículas alfa, massa 4, né, e 2 prótons, e a geração de um valor Y aqui de partículas beta. Então vamos ficar atento aqui à conservação da massa nesse processo aqui no caso. Nós temos 226, que seria a massa do rádio antes da desintegração, e após a desintegração nós tivemos a formação do bismuto, que apresenta massa 214, certo? Há uma quantidade, né, X de partículas alfa que apresenta massa 4, ou seja, nós teremos aqui X vezes a massa da partícula alfa, mais, como a partícula beta não apresenta massa, né, o valor de Y multiplicado pela massa zero, nós temos um valor nulo. Okay? Então, definindo aqui, ó, o valor de x, resolvendo essa igualdade aqui, né, 226 tem que ser igual à soma de 214, né, seria a massa após a desintegração, mais 4x. Nós encontramos aqui um valor de x igual a 3. Então, no caso, são 3 partículas alfa que são geradas neste processo aí
de desintegração, né, de formação do bismuto a partir do rádio. Então, até aí, a afirmativa falou a verdade. Então, envolve de fato a formação aqui de 3 partículas alfa. Vamos conferir se são 2 betas mesmo, né? Para conferir se são 2 partículas betas geradas, né, vamos nos atentar aqui à seguinte questão. A desintegração beta ela é possibilitada por meio da desintegração de um nêutron do núcleo atômico do rádio, né, para formar um próton e mais um elétron. Esse elétron é justamente, no caso, a partícula beta-, certo? No caso aqui, nós temos no rádio, antes da desintegração, 138 nêutrons, né? Se nós fizermos a diferença de 226 menos 88, nós chegaremos ao valor de 138 nêutrons para o rádio. O bismuto formado, 214, número de massa menos número atômico, nós chegamos aqui no valor de 131 nêutrons, certo? No caso, a partícula alfa, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, né? Nós já observamos que são 3 partículas alfa formadas, então 3 vezes o número de nêutrons de cada partícula alfa, certo? Mais o nêutron, que vai ser, melhor dizendo, mais a partícula beta, né? Vejamos o seguinte, né? Um desses nêutrons, né, um desses 138 nêutrons do rádio, né, sofreu desintegração e gerou um próton e uma partícula beta, né? Então, esta partícula beta gerada é justamente oriunda da desintegração de um nêutron para gerar um próton e um elétron. Tanto é que nós chegamos aqui, ó, 131 mais 6, nós encontramos 137 nêutrons. Onde que está o outro nêutron para fechar o número de nêutrons? Foi desintegrado e gerou-se, no caso, a partícula beta. Ou seja, nós temos a geração de uma partícula beta- neste processo. Então, isso vai, no caso, derrubar a afirmação, porque a afirmação 4, a afirmativa 4, disse que são gerados 3 partículas alfa, até aí tudo bem, e 2 partículas beta. Não, é gerado somente uma única partícula beta no processo de desintegração, certo? Assim sendo, a afirmativa 4 é falsa. Então ficamos assim, falsa para a primeira afirmativa, verdadeira para a segunda e terceira afirmativa e falso para a quarta afirmativa. Então são corretas somente a 2 e a 3, respostas da questão, letra D de dado.